Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula, do nosso mini curso em atualização em sala de vacina. Hoje nós vamos ver, sobre conservação dos imunobiológicos, que é importante a gente saber como é essa conservação para que possamos utilizar esses imunobiológicos com segurança, tá? Então vamos lá. A rede de frio ela é um sistema utilizado pelo PNI que tem como objetivo de assegurar que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. Então, rede de frio ela é utilizada pelo PNI, então ela precisa assegurar que esse imunobiológico, desde a sua saída, até a sua administração, ele tem que manter essas características iniciais. Se ela não mantém, o que é que acontece? Não é um imunobiológico que vai estar seguro para a administração. As alterações de temperatura, quando é em excesso de frio ou de calor, ela pode comprometer a potência imunogênica, o que pode acarretar a redução ou a falta do efeito esperado. Então, se esse imunobiológico sofre calor ou sofre frio, esse excesso ele vai alterar, ele vai comprometer essa potência imunogênica. Então, vai ter redução ou nenhum efeito esperado dessa vacina. Os imunobiológicos, enquanto produtos termoláveis ou fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas. Então, a gente viu, que, não vimos ainda, mas precisa ser mantida em uma temperatura adequada. Essa temperatura adequada é de mais 2 a mais 8 graus, tá? Quando menos que mais 2 ou mais que 8 graus, essa temperatura não está adequada para o armazenamento desses imunobiológicos. E aí existe a cadeia de frio, que é todo o processo logístico para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo etapas de recebimento, de armazenamento, distribuição e transporte de forma oportuna e eficiente, que assegure a preservação de suas características originais. Então, essa cadeia de frio é esse processo logístico da rede de frio para a conservação desses imunobiológicos. Então, vai incluir desde a etapa onde é produzido até a questão até a aplicação, a administração. A rede de frio, ela é uma estrutura técnico-administrativa direcionada para a manutenção adequada da cadeia de frio. Ela representa o processo logístico, que é o recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, sendo a sala de vacinação a instância final dessa rede de frio. Então, a instância inicial vai ser o quê? A fabricação, a produção. E a instância final vai ser a sala de vacina, que vai ser a administração, onde os procedimentos de vacinação são executados mediante ações de rotina, campanhas ou outras estratégias. A sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre mais 2 e mais 8. O ideal é mais 5. Então, como eu já falei, a temperatura de armazenamento é mais 2 a mais 8 e o ideal é mais 5, tá? Então, quando estiver mais baixa que mais 2 ou mais alta que mais 8, essa temperatura não está adequada. Os instrumentos para monitoramento e controle de temperatura são recursos utilizados para o monitoramento e controle da temperatura dos equipamentos de refrigeração e das caixas térmicas que irão armazenar, acondicionar os imunobiológicos. Então, é recomendada a utilização de instrumentos que realizem o registro contínuo das temperaturas máxima e mínima registradas nos equipamentos durante determinado período de tempo. Então, o que acontece? Quando nós vimos na aula anterior que
vai retirar-se, né, as vacinas ali que vai ser programada, prevista para aquele dia e colocar em caixas térmicas, para que a gente não possa estar abrindo aquele refrigerador, aquela geladeira sempre que chegar alguém para fazer. Então a gente coloca em caixas térmicas. Então, esses recursos de monitoramento, né, que vão ser os termômetros, onde ele tem que ter máxima, mínima, temperatura ambiente, temperatura dentro do refrigerador. O que é que acontece? Eles também, essas caixas térmicas, elas têm que estar com esse instrumento de monitoramento, que são os termômetros. E aí também é necessário, eu vou falar mais à frente, mas acaba já adiantando, existem os boletins, né, de registro de temperatura diária, né? Então, esse que eu já falei também na aula anterior, que esse é um instrumento também utilizado, onde a gente vai registrar, na verdade, ele não vai medir, ele vai registrar, mas é importante a gente ter esse registro. Né? Então, os tipos, né, esses instrumentos para medição vão ser os termômetros. Então, a gente tem vários tipos. Tem os termômetros de momento, onde vai ter máxima e mínima. Ele vai ser digital com cabo extensor, onde esse cabo extensor ele vai estar geralmente no meio do refrigerador, tá? O termômetro analógico de momento, onde vai também conter máxima e mínima. Então, a gente tem que ter sempre a máxima e a mínima. Termômetro de registro gráfico. Termômetro de infravermelho com mira do laser, também chamado de pirômetro, e ele mede a temperatura por meio do raio laser e independente de contato físico. Esse termômetro de registro gráfico, a gente vai ver, ele vai ser de coluna, tá? Então, de colunazinho, onde vai ter um lado que é vai ter um lado onde vai medir o máximo e vai ter um lado onde vai medir o mínimo, perdão. E aí, essa coluna a gente consegue ver através, né, ela vai estar vermelhinha a temperatura. A imagem vocês vão ver, porque eu vou mandar o material para vocês, tá? Escrito. Então, aí vai ter a imagem dos termômetros para vocês verem como é que funciona, como são eles. E aí, né, a gente, na organização da caixa térmica, a gente tem que manter esses imunobiológicos, quando eles estão na caixa térmica, também numa temperatura adequada. Então, a caixa térmica, geralmente, ela vai ser o quê? Aquela de preferência, né, que seja caixa térmica, não seja aqueles isopor. Mas, enfim, o armazenamento, ele vai ser de uma única forma. Eu tava olhando se tem alguma coisa que eu possa demonstrar na caixa térmica que é ao meu redor. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que isso aqui é uma caixa térmica. Então, como é que a gente vai colocar? Existem aquelas baterias, né? Aquelas bobinas reutilizáveis, que ela vem com um líquidozinho, né? Tem a solução, e aí ela vai estar no congelador, ela vai ficar congelada, como se fosse um gelinho. Então, a gente chama de bobina, tá? Ou gelox também, às vezes tem pessoas que chamam de gelox. Então, aqui é a caixa térmica, faço de conta que aqui tem as paredes, tá? Vamos lá. E aí, como é que a gente vai acondicionar essas vacinas? Vai ser colocado uma bobina aqui assim, tá? Bobina nas laterais, em todas as laterais da caixa. E a gente vai colocar os imunobiológicos no centro da caixa térmica, tá? Então vai ter gelox aqui, 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 aqui e aqui. E aí os imunobiológicos no centro, com o termômetro e o cabinho do termômetro, ele vai também estar no centro, ok? Equipamentos de refrigeração e insumos aplicáveis à cadeia de frio. Então, existem as câmeras refrigeradas, que são os equipamentos recomendados para o armazenamento e acondicionamento de imunobiológicos constantes nos calendários de vacinação, por permitirem uma maior precisão do ajuste da temperatura, garantindo assim a manutenção dos produtos em condições adequadas de conservação. Essas câmeras refrigeradas, a gente vai ver mais, a gente vai encontrar nos setores onde existe a produção, então na instância federal, e às vezes até estadual, né? Não nas regionais, porque, como eu disse, essas vacinas ela vem de uma instância federal no todo, e aí ela vem para o estado, tá? Vem para a instância estadual.
Quando chega na instância estadual, a instância estadual ela é dividida em regiões. Então, vai ter no nosso estado, nós temos 12 regionais de saúde. Então, nas regionais, eu acredito que não são mais câmaras que são utilizadas. Na estadual e na federal, acredito que sim, não sei de fato dizer. Então, após a sua instalação da câmera, né, refrigerada, procede à limpeza interna das câmeras e ao ajuste da temperatura em 5 graus, com o equipamento sem carga até a sua estabilização. Então, vai realizar a limpeza, vai ligar e vai deixar com ajuste para 5 graus, sem nada dentro. Após estabilizar essa temperatura, é que pode se colocar, após estabilizar, né, vai verificar essa temperatura em intervalos de 2 em 2 horas por 7 dias. Então, estabilizou, verificou de 2 em 2 horas a temperatura por 7 dias e aí, após isso, após essa comprovação de estabilidade nessa temperatura em 5 graus, é que pode se colocar os imunobiológicos ali naquela câmera refrigerada para condicioná-los, né, para armazená-los. Então, as câmeras refrigeradas são dotadas de instrumento de medição da temperatura e dispositivos de alarme, não havendo necessidade de instalar nenhum termômetro, né? Assim, daqueles como a gente bota na porta do refrigerador ou na caixa térmica. A organização dos imunos biológicos na câmara refrigerada, né? O estoque no serviço de saúde não deve ser maior que a quantidade prevista para o consumo de um mês. Então, a gente pede os imunobiológicos, tanto pede por exemplo, o município pede à regional de saúde a quantidade de imunobiológicos prevista para 30 dias, para um mês. Por que não deve ser maior? Para reduzir riscos de exposição dos produtos a situações que possam comprometer a sua qualidade. Então, os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas, sem que haja necessidade de diferenciá-los por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento. Portanto, os produtos de prazo de validade mais curto devem ser dispostos na frente dos frascos que estão com prazo de validade mais longo. Então, abra o equipamento de refrigeração com menos frequência possível, por isso que é importante que na sala de vacinação, logo pela manhã, organize esses imunobiológicos previstos para ser utilizado durante o dia na caixa térmica, tá? Para não estar abrindo esse refrigerador. Não realizar a limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho. Então, não deve se realizar essa limpeza nenhum dessas duas formas. Nem na véspera de feriado prolongado e nem no final da jornada de trabalho. A limpeza, né, dessa câmara refrigerada, as superfícies internas devem ser limpas mensalmente ou conforme o uso, segundo a orientação do fabricante. Antes da realização, remanejar os imunobiológicos e acondicionar em caixas térmicas. Então, quando eu falo aqui a limpeza da câmara refrigerada, é do nosso refrigerador ali da sala de vacina, tá? A sensibilidade das vacinas às variações de temperatura. Então, a sensibilidade é propriedade de reação dos organismos aos estímulos externos ou internos, às variações de quantidade ou intensidade. No caso das vacinas, a sensibilidade está diretamente relacionada à temperatura de conservação, que vai estar pré-estabelecida pelo laboratório que produziu para a manutenção da estabilidade química, física e das propriedades biológicas dentro do prazo de validade. Então, ela vai estar relacionada, essa sensibilidade, diretamente relacionada à temperatura. E ela vai estar pré-estabelecida pelo laboratório, para que ele mantenha uma estabilidade química, física e propriedades biológicas, quando estando ela dentro do prazo de validade. A alteração da temperatura de conservação pode comprometer a potência imunogênica da vacina, então ela pode diminuir o seu efeito ou pode não ter nenhum efeito. O produto com adjuvante à base de hidróxido de alumínio tem passado por
tenha passado por processo de congelamento, o imunobiológico tenha sido exposto a temperatura igual ou acima de 25 graus por período superior a 24 horas. A validade do lote do produto exposto à variação de temperatura seja inferior a 6 meses, ou nos casos em que o produto tenha sofrido variações de temperatura anteriormente. Então, esses são as variações, né? Que isso são fatores que comprometem essa potência imunogênica. A prevenção do congelamento é manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e transporte e prevenir o congelamento dos imunobiológicos são etapas críticas para que se assegure a qualidade desses produtos. Então, as vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando elas são expostas a temperatura menos de 2 graus, né, elas podem ter perda de sua potência em caráter permanente. Então, existem algumas vacinas que a gente precisa, ela vem com o adjuvante, que a gente precisa diluir, ela vem o pozinho e a gente precisa diluir. Então, esse adjuvante, né, essas vacinas que tem o adjuvante de alumínio, quando elas são expostas a temperaturas menos de 2 graus, lembre que é de mais 2 a mais 8 e o ideal é mais 5. Então, quando ela é exposta a uma temperatura abaixo de 2 graus, ela pode ter perda de potência em caráter permanente. E aí, o congelamento afeta as vacinas absorvidas por meio de mudança de sua forma física. Os refrigeradores de uso doméstico, embora sejam muito utilizados para o armazenamento de imunobiológicos, né? Eles não são mais recomendados para este fim. Então, a gente vê que as salas de vacina, elas estão trocando, né,